o que de fato nós sabemos sobre sucesso. Aquilo que temos como modelo de sucesso à nossa volta são as pessoas bem-sucedidas. Mas realmente, pessoas bem-sucedidas, aquilo que nós de fato procuramos no sucesso, ou no sucesso, o que estamos querendo de fato é o fim dessa insatisfação que está presente dentro de cada um de nós. Aqui o outro ponto é: será que podemos responder pelas pessoas bem-sucedidas? Será que nós temos a resposta sobre elas? A resposta que elas também têm a respeito desta insatisfação? Será que elas romperam com a insatisfação dentro delas porque realizaram o sucesso? O sucesso que desejamos realizar. Aquilo que nós pretendemos alcançar e obter, como elas também obtiveram. Será que elas podem dar uma resposta a respeito desse estado de insatisfação? Ou não haverá realmente mais insatisfação nelas? Toda forma de busca ali terminou. Toda procura por uma realização maior, por um sucesso maior, já terminou. Será que já terminou a busca delas? E aqueles que realizaram, dentro de experiências, alguns contatos ou encontros com o que eles denominaram de Deus. Será que esse encontro realmente já se definiu? Já foi definitivo para eles a ponto de não haver mais insatisfação? Aqui nós estamos com você investigando estas questões. Questões como: o que é a felicidade? O que é a paz? Qual é a verdade sobre a liberdade? Qual é a verdade sobre as nossas relações? Qual é a verdade desta procura? Disso que aqui está presente, nos impulsionando. Qual é a verdade sobre esta incompletude, dor e insatisfação presente na mente, que nos leva a buscar? Qual é a verdade sobre o tempo? Qual é a verdade sobre Deus? Qual é a verdade sobre o sucesso? E antes de tudo, qual é a verdade sobre mim? A não ser que você tenha primeiro a resposta para a verdade sobre quem você é. E o que há por detrás desta insatisfação, carência e motivação de busca ou procura por alguma coisa lá fora. A não ser que você tenha uma resposta para a verdade sobre si mesmo, aquilo que você projeta como felicidade, sucesso, paz, amor, liberdade ou Deus é algo que está dentro de você como uma ideia, como um pensamento. Por que não podemos confiar naquilo que o pensamento diz? Porque todo o retrato que o pensamento faz é o retrato daquilo que ele já reconhece. Portanto, se você vai em busca de algo que é um retrato do pensamento, você está em busca de algo que, ao encontrar, você irá reconhecer.
O elemento que irá reconhecer aquilo que está encontrando ainda é o pensamento. Aquilo que o pensamento pode reconhecer é, na verdade, algo dentro do conhecido. A realidade divina não é algo que o pensamento acessa, que o pensamento reconhece, que o pensamento sabe algo a respeito. O pensamento, ele lida com o conhecido, ele lida com o que ele identifica nesta consciência mental. A verdade sobre cada um de nós é que, como pessoas, nós estamos vivendo nesta consciência do eu. É a consciência que tem ciência a partir do pensamento. Tudo que você conhece, reconhece no pensamento. Tudo que você viveu, você guardou. Tem memória, lembrança. É parte daquilo que o pensamento aceita como sendo reconhecível por ele. Porque ele identifica. Você não pode ter um pensamento que não reconheça. Simplesmente porque nenhum pensamento é possível em você sem a presença da memória. A memória é a presença do passado. O passado em você, que é memória, é a presença do conhecimento. É isso que nós projetamos como uma imagem, como a imagem do sucesso, como a imagem do amor, como a imagem da paz e como a imagem de Deus. Assim, nós estamos sempre à procura daquilo que podemos reconhecer. E aquilo que estamos buscando em razão da presença da imagem que o pensamento tem sobre aquilo. Portanto, aquilo é parte do pensamento. Um outro ponto importante é esse princípio, que é o princípio do tempo. Nós negligenciamos aquilo que nós somos aqui, que é este sentir, que no caso é a incompletude, a insatisfação. Até porque se houvesse satisfação, se não houvesse incompletude, nós não estaremos buscando. Essa busca é a presença da insatisfação, do desconforto se movimentando. E ele se movimenta deste ponto para um outro ponto. Esse aqui é o ponto A. Lá é o ponto B, C ou D. Assim, o pensamento presente em você é de uma construção, é de uma caminhada, jornada. É como a subida de uma escada a partir de degraus para se elevar, para subir, para chegar lá. Aqui nós temos a presença, nessa escalada, a presença do tempo. Nessa movimentação, a ideia de alcançar, de chegar lá, de vir a ser. Esse é todo o movimento que nós conhecemos na busca. Nós precisamos tomar ciência da verdade sobre esse elemento que está na busca. E só podemos tomar ciência desse elemento ficando ciente de como ele está aqui.
É o ponto A que nos interessa. É a pessoa que nós somos, que apresentamos ser, que representamos ser, que precisamos estudar. Se você estuda música, você aprende música. Se você estudar desenho, você aprende desenho. Se você aprende mecânica, se torna um mecânico. Eletricidade, eletrotécnica, se torna um técnico. Qual é a verdade sobre cada um de nós? Qual é a verdade sobre você? Nós negligenciamos. Você não se conhece. O que você tem sobre você é o que o pensamento diz sobre quem você é. Você faz uma descrição de si mesmo a partir do que o pensamento tem a dizer sobre o passado que você viveu. A fotografia, a imagem, a ideia construída pelo pensamento é a pessoa que você diz ser, que você acredita ser. Qual é a verdade sobre você? Você tem do outro também uma imagem? Você tem do mundo também uma imagem? Da vida também uma imagem? Nada você sabe sobre a vida, nada você sabe sobre o outro. E o que você sabe sobre Deus? Senão também uma ideia, uma imagem, algo que você aprendeu, leu a respeito. Isso deu ao seu cérebro uma fotografia, uma imagem. Assim, para nós, Deus está no futuro. Nesta proposta de como encontrar Deus, ele será realizado no futuro. Teremos que percorrer esse caminho. Qual é a verdade sobre o tempo para realizar o sucesso ou para realizar Deus? A verdade é que o pensamento é o elemento que lhe faz saber sobre o tempo. Não há tempo. O que temos é a vida aqui, nesse momento, se revelando. Assim, essa condição de insatisfação, de dor, de pesar, sofrimento, que nos impulsiona a busca. Por que isso está presente? Qual é a verdade sobre isso? Quando olhamos para nós mesmos, nos colocamos neste aprender sobre o autoconhecimento, na compreensão da verdade daquilo que nós somos, reside o fim desta insatisfação. Sim, o que estamos afirmando é que, em razão da ignorância a respeito da verdade sobre nós mesmos, porque estamos dando uma identidade a uma imagem que o pensamento construiu, esta imagem está sobrecarregada de opiniões, avaliações, crenças, julgamentos, rejeições, escolhas equivocadas. O que estamos dizendo é que esta imagem, ela é ainda uma construção do próprio pensamento. E se confundir com essa imagem é estar vivendo na ignorância. Como os nossos pais viveram, nós estamos vivendo. Como os pais dos nossos pais viveram, nós estamos vivendo. Como os pais dos nossos pais, nós estamos vivendo. Colocando de uma outra forma, nós estamos dando continuidade
a uma condição de existência onde esse existir é o existir de uma imagem carregada de problemas, de insatisfações diversas, de conflitos inúmeros. Porque nos falta a realidade, a verdade, a ciência daquilo que nós somos. Quando você aprende a olhar para si mesmo, para aquilo que é você, aqui, neste momento, se torna ciente deste movimento, que é um movimento de condição psicológica, de condição psíquica, que é a forma como esta autoimagem se move, criando sobre a vida uma ideia não real, ilusória, uma ideia produzida também ainda pelo pensamento. Essa é a condição da mente do eu, da mente egóica, desta mente pessoal. Portanto, estamos vivendo na ignorância, neste aprender sobre nós mesmos. Algo novo surge. Eu tenho dito que é um espaço que se mostra quando a mente se aquieta, uma vez que ela tome ciência de suas reações, ela se aquieta. Essa inquietude é o movimento do eu, é o movimento desta mente egóica, desta autoimagem. Quando a mente se aquieta, o cérebro silencia. Então se revela algo diferente daquilo que o pensamento reconhece. É a presença do silêncio. Aqui, quando tocamos com você no valor, na importância, na beleza da meditação, nós estamos investigando aquilo que nos possibilita ter uma real visão divina, a não ser que haja um completo esvaziamento desse psicológico conteúdo interno, desta condição que está presente em nós, que vem do passado, que é o movimento da memória, que é o movimento da continuidade de uma visão de mundo a partir de uma mente condicionada, de uma mente que é a mente da humanidade, que é a visão de mundo particular deste centro ilusório, que é a pessoa, que é a autoimagem. A não ser que tenhamos um esvaziamento para esta condição, para esta base de existência, que é a existência do eu, não será possível ter uma real visão de Deus. Essa visão de Deus se mostra quando a meditação está presente. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que é? Qual é a verdade sobre ela? A meditação é a presença do novo. Quando neste olhar para a vida como ela está acontecendo, aqui, neste momento, nos deparamos com aquilo que nós somos, como parte desta insatisfação que trazemos,
está presente tudo aquilo que o ego representa. Tomar ciência do medo, da inveja, do ciúme, da dependência emocional, desta dor da solidão, do estresse, das diversas formas de medos. Quando temos a ciência da verdade sobre quem nós somos, há o descarte dessa psicológica condição. É quando a realidade divina, é quando a realidade de Deus se mostra. Nós não precisamos da felicidade que o pensamento imagina, do amor, da paz ou do sucesso que ele projeta. Tudo o que de fato precisamos é ter ciência da realidade que está presente como sendo a única realidade na vida, da própria vida, que é a realidade divina, que é a realidade de Deus. Mas Deus não é algo dentro de um projeto, de uma ideia, de uma crença, de um conceito. Não é algo que está no futuro. Não é algo que possa ser alcançado por alguém. Há uma realidade sempre presente, mas ela é desconhecida. Além de desconhecida, de não ser identificável pelo pensamento, ela é atemporal. Não é algo que faz parte do conhecido. Não é algo que faz parte de uma possível realização pessoal. É algo que aqui está presente quando a pessoa não está. Quando a mente, como nós conhecemos, não está mais presente. Aquilo que aqui nós temos como esse instrumento para a percepção deste olhar, deste observar, deste aprender sobre nós mesmos, é a mente, quando silencia. E ela silencia quando ela se torna ciente de que ela é incapaz de se mover no tempo. Ela se torna silenciosa quando ela fica ciente de que qualquer movimento é o movimento do passado. Quando a mente se torna ciente de sua incapacidade de se mover, então o pensamento cessa e o tempo termina. A presença do tempo para realizar algo requer a presença do pensamento para imaginar aquilo, para construir aquilo. O fim do pensamento é o fim do tempo. Não existe tal coisa como o futuro para o amor, felicidade, paz, liberdade. Não existe o tempo para realizar, para alcançar, para obter a verdade divina. Aqui o tempo termina quando a mente, esta mente do eu,
não está mais presente. Nós precisamos tomar ciência da vida aqui e agora, neste momento, sem o passado. E a ciência que você pode tomar sobre isso é a ciência da realidade de Deus, assumindo este corpo e esta mente. Portanto, a presença do autoconhecimento é a presença da meditação. A meditação é se tornar ciente, aqui e agora, de todo e qualquer pensamento, sentimento, sensação, percepção, sem colocar este eu, este ego, este experimentador aqui, neste momento. Então a vida se revela no sentir, no agir, no olhar, no perceber, assim como no falar. No entanto, nós não temos mais o sentido de uma identidade que se separa do outro, que se separa da vida, que se separa de Deus. A presença do autoconhecimento é momento a momento, assim como a presença da meditação é a verdade desta ciência, desta revelação, a cada instante. Por isso é fundamental compreender a beleza deste encontro com o momento presente, o que representa a morte do passado. O que tem ocorrido conosco é que estamos dando continuidade ao passado. Neste ilusório movimento deste eu, deste alguém, para o futuro. Nos ideais, nos sonhos, objetivos, olhando para realizações externas. Essa continuidade do passado é algo que nos sustenta dentro de uma ilusão onde nada novo surge. Aqui é o fim do passado, a presença da visão da vida, se revelando agora a própria ciência da verdade de Deus. Portanto, morrer a cada momento, psicologicamente, para o que foi. Viver aqui e agora, livre da ilusão, da continuidade do pensador, do experimentador, deste sonhador, desse elemento que se projeta. Isso é algo possível quando a felicidade, a realidade, a presença do amor, que é a presença da verdade, está aqui. Assumindo esse espaço, neste momento. O único propósito na vida é a ciência da beleza neste encontro com a felicidade, com a completude, com a ausência do sofrimento, do sofredor. Você, em sua natureza verdadeira, é um com a vida, com o outro, com a alegria, com a liberdade. Alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar da consciência. Você, em seu natural estado de ser, livre do eu, livre do ego. Aqui nos finais de semana, nós estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias, de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar
desses encontros online nos finais de semana. Fora os encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que lhe toca, é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. E se é assim, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Vocês consideram o fazer de alguém fazendo? Para você, o fazer é alguém fazendo. Para mim, só há o fazer. A ideia de estar presente nesse fazer, fazendo, é uma ilusão. Você não tem o poder de fazer.